o meu nome é Maís e no vídeo de hoje eu trouxe uma tag sobre as metas literárias para 2023. Antes de começar, aquele convite, se você gosta de livros, se você gosta de tags literárias, leituras coletivas, considere se inscrever nesse canal, te peço a gentileza para curtir, para compartilhar, para me seguir nas outras redes sociais, no Instagram, no Scoob, no Twitter e no Telegram. Essa é uma tag criada pelo Paulo Hatz, lá do Livraria em Casa, se não me engano ele criou no ano passado. E é mais uma forma da gente falar das metas literárias. Em janeiro a gente está sempre fazendo muitos planos para o ano. Achei interessante, tem algumas perguntas que eu ainda não respondi, algumas que eu pretendo responder nos próximos vídeos. E bora falar então dessas metas. São 11 perguntas bem rapidinhas, bem fáceis de responder. Lembrando que eu vou deixar aqui na caixa de descrição, entre outras coisas, o link do vídeo do Paulo Hatz, quando ele comenta sobre a tag e sobre as metas dele para 2023. Mas bora falar de livros. A primeira pergunta é: quantos livros eu pretendo ler em 2023? Eu nunca tinha estabelecido o número de livros, eu sempre vou acrescentando livros à medida que eu vou fazendo as leituras ou de que alguns livros interessantes vão chegando, coloco lá como interesse para ler. Mas dessa vez, por conta da pergunta, eu resolvi colocar a meta de 100 livros. Eu sei que são muitos livros, eu sei que a vida pode acontecer e eu posso não dar conta de ler esses 100 livros, mas nos últimos 4 anos eu consegui superar essa meta com tranquilidade, por isso eu deixo aqui registrado 100, lembrando que é só uma possibilidade, pode acontecer muito mais, pode acontecer muito menos. 2. Uma continuação que eu quero ler. Eu fiz recentemente no canal um vídeo com as continuações que eu pretendo ler. Vou deixar aqui nos cards, dê uma olhadinha lá. Tem muitas continuações que eu pretendo ler em 2023. E eu quero reforçar a questão de A Corrente de Espinhos, que é uma continuação que eu quero muito ler. Vou fazer essa leitura coletiva junto com a Juliana, lá do Viajando Através da Estante. Se você tiver interesse, chama a gente. Vai ser bacana conversar com vocês também. E é o final, a finalização da trilogia As Últimas Horas. Para mim, uma das melhores escritas até então pela Cassandra Clare. E tô bastante ansiosa e ao mesmo tempo triste, porque são personagens que se tornaram muito especiais. Mas quero muito fazer essa leitura. O item 3 é um autor que eu quero ler pela primeira vez. E qual que é o livro? Então é a Susan Clarke com Jonathan Strange e Mr. Norrell, publicado pela editora seguinte. Eu tenho esse livro aqui há algum tempo. Na verdade, eu peguei essa indicação há bastante tempo no YouTube. E esse aqui é um livro que ele de vez em quando ele some, fica muito difícil de encontrar. Então eu acabei conseguindo comprar com um preço razoável, ele tá sempre também muito caro, e coloquei ele no projeto 50 antes dos 50. Eu não li Piranesi, que foi publicado pela Morro Branco, porque eu queria ler primeiro Jonathan Strange. É o primeiro livro dela publicado no Brasil, se não me engano. Então eu quero conhecer e de repente já dou um pulo e leio Piranesi também. Item 4, um autor que eu gosto muito e que pretendo ler mais coisas dele. Qual livro? Bom, eu gosto muito do Brandon Sanderson, quero ler tudo que ele escrever, se for possível que chegar aqui no Brasil. E aí eu coloquei então Starsight, que é a continuação de Skyward, que acabou de chegar no Brasil no final do ano passado. Ela foi lançada pelo Planeta Minotauro. Quero muito ler essa continuação também. E eu coloquei também a trilogia Os Executores. Infelizmente, eu só tenho essa trilogia em e-book. E eu já comentei algumas vezes que eu tenho muita dificuldade para ler e-book. Eu acabo enrolando e sempre pegando os livros físicos. Mas tem uma facilidade imensa de carregar o e-book. Eu preciso voltar. Teve uma época que eu lia muito e-book, mas eu acabei me afeiçoando aos livros físicos. Eu preciso voltar a ler mais e-book e quem sabe eu consiga ler essa trilogia. Ela é elogiada, é um passeio do Brandon Sanderson aí pelo mundo dos super-heróis. Tenho muita curiosidade, muitos elogios. Essa trilogia foi publicada pela Aleph, então é uma que eu pretendo ler. Vamos ver se eu vou conseguir ler o e-book finalmente, ou então se eu consigo comprar os livros físicos. Quinta pergunta: o que você vai se desafiar a fazer de diferente em 2023? Refleti bastante sobre essa pergunta e acabei escolhendo um item que vai me focar no gênero que eu gosto, que é fantasia, mas ler autores nacionais de fantasia. Li algumas fantasias no ano passado, eu tô vendo que as editoras têm tentado trazer um pouco mais de autores nacionais nas grandes editoras, mas eu preciso buscar algumas editoras de
de porte médio, de porte menor, que são focadas no gênero fantasia. Conheço muito poucas e preciso voltar a olhar para elas porque eu sei que eu estou perdendo histórias muito boas. As grandes têm trazido, então a editora Suma está publicando a Carol Chiovato, a Intrínseca trouxe o Ian Fraser, a Galera Record tá com um lançamento que é o Viralizou, que parece bem divertido, mas eu realmente quero tentar buscar mais fantasias nacionais. Sexto item, um calhamaço que eu pretendo ler. Também aproveitei para colocar todos os livros que eu preciso ler no Projeto 50 antes dos 50. É Ana Karenina, do Lev Tolstói, publicado pela Companhia das Letras. Nós temos aqui cerca de 830 páginas. Poderia falar de Mr. Norrell, porque é outro calhamaço também. Ele tem cerca de 800 páginas. 815, mas para colocar um livro diferente, vou me desafiar. Tá no Projeto 50 antes dos 50, preciso ler esse ano, porque é o meu limite até novembro, e tá aí um desafio que vai ser interessante. Eu pretendo fazer leitura coletiva dele. Sétima pergunta, livros nacionais que eu quero ler esse ano. O primeiro deles é O Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto, nessa edição da Antofágica, belíssima. Ele tá no Projeto 50 antes dos 50. É um livro que eu ganhei de presente, então esse aqui eu quero ler esse ano. Também tem o Unicelular, do Tarcísio Magellan, publicado pela Martin Claret. Aqui é uma ficção científica. E eu achei a edição belíssima. Eu confesso que esse aqui eu comprei pela capa e pela premissa, porque ela vai falar um pouquinho aí de biotecnologia. E também coloquei Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, publicado pela editora Ática. São alguns dos 3 nacionais que eu pretendo ler esse ano, mas com certeza vem muito mais aí. Oitava pergunta, um livro que eu pretendo reler. Eu quero reler muitos livros. Tem muitos livros aqui que eu tenho um carinho muito grande por eles, mas eu acabo escolhendo aqueles livros que eu ainda não conheço a história. Então, de modo geral, é muito difícil eu reler. Mas eu coloquei um aqui, que é Skyward, do Brandon Sanderson, porque eu coloquei que quero ler a continuação, que é Starsight. Tem um tempo que eu li Skyward, ela tem uma reviravolta aqui no final, que é muito interessante, e que talvez, se eu prestar mais atenção nas informações que ele me dá antes desse final, pode ser que eu perceba e esteja mais preparada para o segundo livro. É uma série que tem 4 livros, estamos aí aguardando, ansiosos, a publicação do 3º e do 4º. O 4º vai sair esse ano, se não me engano, lá fora. Então talvez eu faça a releitura de Skyward. Nona pergunta, um livro hypado que eu finalmente pretendo ler. Eu trouxe 2, um muito hypado e um hypado. Então o primeiro é Como Se Fôssemos Vilões, da M.L. Rio, publicado pela editora Nasce. Eu coloquei esse livro no Projeto 50 antes dos 50. Eu fiz uma substituição lá no meu projeto. Ele tem áreas aí de Shakespeare. Shakespeare me lembra muito meu pai, e então eu acabei fazendo uma substituição. Coloquei Como Se Fôssemos Vilões. Ele teve um hype, um bom hype ano passado. Mas entre 10 listas de booktubers no ano passado colocaram A Casa do Marcerulho. Todo mundo amou essa história. Eu comprei assim que saiu. Tava doida para ler, mas acabei enrolando um pouco essa história. Mas ela vai ser lida esse ano. E quem sabe é outro que pode vir uma leitura coletiva aí que seria bem bacana. O livro parece que é rápido de ler, cheio de coisas bem gostosas e bem delicadas e bem fofas. Enfim, tô super curiosa. Então, esse super hype do ano passado vai ser lido esse ano. Um livro clássico que eu quero ler. Também coloquei 2 livros aqui. O primeiro deles é Persuasão, da Jane Austen. Tá no Projeto 50 antes dos 50. Na verdade, uma substituição. Eu tinha colocado Emma. Mas por conta do filme, que apesar das críticas estarem bem ruins, eu fiquei curiosa para assistir. E aí eu coloquei então Persuasão, que até então não tinha lido. Então esse é um dos primeiros clássicos. Ana Karenina também entraria aqui. Mas coloquei A Guerra dos Mundos, do A.G. Wells, publicado pela editora Suma. Aqui a gente tem um clássico da ficção científica. Eu já acho que ele é considerado um grande clássico. Também está no Projeto 50 antes dos 50. E é um outro livro que eu queria conhecer há mais tempo. E nem parece tão grande assim, são menos de 300 páginas. Então, A Guerra dos Mundos vem aí. E a última pergunta, o lançamento que eu tô mais ansiosa. Eu vou fazer um vídeo nessa semana ainda, então fique atento. Eu fiz uma lista, assim, com muitos lançamentos que eu quero ler. A lista tá realmente recheada, tem muita coisa lá, mas para essa pergunta eu coloquei O Herdeiro Roubado, da Holly Black,
publicado pela Galera Record. Aqui a gente tem uma nova duologia desse mundo das fadas. Me lembrei aqui de todo o carinho que eu tenho, tanto pelo Cardan quanto pela Jude. E eu sei que eles não vão aparecer aqui, essa aqui é uma outra história, mas se em algum momento da história eu falar assim, olha, quem tá passando ali no corredor é o Cardan e a Jude, meu coração já vai ficar tranquilo, em paz, confortado e com foco nesse novo personagem, nesses dois novos protagonistas. Então, O Herdeiro Roubado, inclusive a leitura coletiva lá do Fantasticai, o meu clube de leitura, junto com a Juliana do Viajando Através da Estante, que é voltado para o gênero de fantasia. Então fica o convite, se você gosta muito de fantasia, de ler esse gênero. Tem esse clube, ele é aberto. A gente pretende então convidar o maior número de pessoas que gostam de ler fantasia. E a gente já tem um calendário, inclusive, das leituras que a gente pretende esse ano. Entre elas, O Herdeiro Roubado. Bom, essa foi a tag de hoje, o conteúdo que eu tinha para trazer para vocês. Espero que tenham gostado bastante. E se você tiver interesse em responder essa tag, seja no seu Instagram, no seu canal, ou mesmo aqui nos comentários, eu vou deixar todas as perguntas e aí a gente pode conversar um pouquinho. Lembrando que me ajuda demais se você puder curtir, compartilhar e comentar. Temos feito aqui algumas conversas muito interessantes e é sempre bom esse retorno de vocês. Bom, muito obrigado pela companhia, te desejo boas leituras e nos vemos no próximo vídeo, que sai sexta-feira. Até mais!